Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei qual horário você está vendo esse vídeo. Essa é a parte 4 daquele nosso bate-papo sobre o que nós mulheres enfrentamos nessa sociedade e também a distorção, o ódio que as mulheres têm e sentem por outras mulheres. Essa é a parte 4, então, desse vídeo. Se você não viu os vídeos anteriores, eu te recomendo que você assista todos. E nessa parte nós vamos falar mais de forma aprofundada o que é a causa raiz da inveja de outras mulheres. Bom, aqui nós temos raízes históricas, isso mesmo. Eu quero te relembrar que lá no passado, lá na antiguidade, na época de nossas ancestrais, elas viveram situações muito difíceis, muito conturbadas, situações essas que nós hoje talvez não aguentaríamos. Aqui eu quero trazer um adendo, eu quero trazer também que, por mais que lá no passado você não existia e que você nesta vida não tenha nem noção do que nossas ancestrais passaram, eu quero te trazer um adendo de que eu sou terapeuta reencarnacionista, eu faço um trabalho de terapia com vidas passadas e sim, eu acredito que muito do que você vive hoje, muito do que nós vivemos hoje também tem a ver com os traumas que nós trazemos de vidas passadas. Bom, então fechando esse parênteses, eu quero te relembrar, seja você que tenha vivido essas situações ou as suas ancestrais, né? A sua bisavó, a sua tataravó, etc. Isso existiu na história das mulheres. Eu quero te relembrar de que no passado as mulheres só existiam em uma sociedade se elas fossem casadas. Até pouquíssimo tempo atrás, pelo que eu saiba, foi na década de 70 ou 80, alguma coisa assim, em que as mulheres puderam ter o direito de abrir uma empresa, abrir uma MEI. Antes disso, tudo que elas podiam fazer era, quando abrissem uma MEI, tivessem a autorização de um marido. Vocês entendem o porquê hoje nós que tentamos ser empresárias, empreendedoras e que somos, mas que mesmo assim enfrentamos uma dificuldade absurda em ser líderes, em fazer esses papéis de sermos disruptivas, de romper padrões, porque muitas das vezes nós não temos referência, nós não temos modelos mentais na nossa família, tias, avós, a nossa própria mãe, que foi alguém assim, alguém que era dona do próprio dinheiro. Então fomos ensinadas de que para sermos boazinhas, para sermos aceitas, para sermos agradáveis, para sermos até mesmo amadas, que a gente tinha que ser a parte que menos ganha dentro de uma relação. Isso é um fato nos dias de hoje, mas que muitas mulheres não sabem que isso ainda é uma realidade, elas não têm consciência sobre isso. Lá no passado, então, as mulheres só existiam se elas estivessem dentro de um casamento. As mulheres só tinham direitos de frequentar os bailes, as festas, tudo que existia na sociedade, se ela estivesse acompanhada por um marido, se ela fosse casada. Caso contrário, se ela não tivesse casado, ela seria aquela que ficaria na casa dos pais, limpando a casa, cozinhando. Vocês entendem que era muito, muito, muito difícil. E nós sabemos, já existem vários estudos que mostram que os homens se atraem primeiramente pelo olhar, pela beleza, por aquilo que eles captam pelo olhar, né? É o principal sentido deles na hora de escolherem uma companheira. E isso lá atrás se refletia como? Se refletia nasquelas mulheres que usavam espartilhos. Quanto mais a sua cintura for fina, maiores as suas chances de ser escolhida.
aqueles cabelões que faziam penteados volumosos, aqueles chapéus, acho que é chapéus, né, o plural. Me corrijam aqui depois se eu estiver errada no plural de chapéu. E era a única chance daquela mulher existir. E isso criou uma imensa rivalidade entre as mulheres, porque se ela não tivesse a cintura mais fina, se ela não fosse mais boazinha, mais agradável, mais elegante, se ela não tivesse aquele cabelão volumoso, aquele penteado elegante, isso significaria que talvez ela não fosse escolhida por um homem que ia inserir ela na sociedade. E assim ela ia virar uma madame, ela ia virar uma mulher de família, né? Então eu quero aqui que vocês entendam que essa rivalidade feminina tem raízes culturais, essa competição que ainda nós, por mais que a sociedade já mudou bastante, há pouco tempo atrás eu morava sozinha e eu era solteira e eu presenciei um servidor, uma pessoa que eu precisei contratar para fazer um serviço de casa e a pessoa me perguntou, mas você mora aqui sozinha? Cadê o seu marido? É só você aqui? Ou seja, as pessoas se espantam de uma forma tão absurda quando você é uma mulher solteira. Hoje eu não sou mais, porém eu vivi muito isso. Então, isso é ainda uma realidade, principalmente em cidades pequenas. E antes mesmo da época dos cabelões, dos espartilhos, que a mulher tinha que chamar atenção para poder ser escolhida, antes, muito antes, estamos dizendo aqui, na época, talvez até mesmo antes da época de Jesus, as mulheres viviam outra realidade. Aqui eu quero trazer para você as mulheres que foram sacerdotisas dos grandes templos da deusa. As sacerdotisas de Ísis, que é um exemplo meu, eu vivi nessa época e eu fui e ainda sou, né? Porque a gente não deixa de ser sacerdotisa da deusa Ísis. Existiam também a sacerdotisa de Inanna ou Ishtar, como você quiser falar, que é, na verdade, a mesma deusa. Vários templos na Grécia Antiga, etc. As mulheres, elas eram magas, iniciadoras, elas eram expertes na magia sexual. Todas nós que temos um útero, temos um centro criador dentro de nós. Então nós somos criadoras, nós somos deusas. Nós temos o poder de fazer as coisas se manifestarem aqui na Terra. Então, quando veio a época de Jesus e o cristianismo se difundiu, as pessoas que usaram falas dele e distorceram coisas que ele disse, difundiram a ideia de que a mulher era perigosa, sendo que isso foi, na verdade, um método para controlar as mulheres, tirar o poder delas, e com isso, com o tempo, nós fomos desconhecendo esses saberes ancestrais de que a gente é poderosa, de que a gente tem magia, de que existe muito poder dentro de nós. Então a gente não foi ensinada a entender o nosso corpo, o nosso poder, a nossa magia. Isso foi desconstruído. Mas nos templos das grandes deusas, as mulheres eram grandes curadoras, grandes curandeiras, geneticistas, e essas mulheres eram respeitadíssimas pela sociedade. Essas mulheres, quando precisavam sair dos templos e ir para algum lugar na sociedade, onde elas entravam, elas eram reverenciadas, tamanho a gratidão que a população local ali tinha pela presença dessas mulheres curadoras, que tinham poderes, que dançavam para o sol e enchiam o rio Nilo. Eram tantos poderes, eram tantos benefícios para a sociedade que não cabe em livros, e a gente não tem acesso a tudo isso. Tudo que a gente tem são pequenos relatos e
pessoas estudiosas que estudaram sobre esse assunto. Continua no próximo.